salvação. Somente os céus têm pra dar. Por isso meu coração se abre para exultar. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra, queremos guardar. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte de Jesus, que iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Porém, da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, já nos encontramos no 2º domingo da Quaresma e hoje devemos ouvir o apóstolo São Paulo, que nos diz: continuai firmes no Senhor. Precisamos continuar firme no caminho quaresmal. Caminho quaresmal que representa a nossa preparação interior para a Páscoa do Senhor e Páscoa de cada um de nós. Para a passagem do Senhor da morte à vida e também para a nossa passagem da morte à vida, do pecado à graça, do mal para o bem. E hoje o Evangelho nos convida a olharmos a transfiguração de Jesus. Não apenas olharmos como um acontecimento do passado, mas meditarmos sobre os seus efeitos para cada um de nós.
porque a Quaresma quer ser para cada um de nós um momento de transfiguração. Atentos ao significado da palavra. Transfiguração significa mudança de imagem, mudança de figura. Também nós, pela Quaresma, pela prática do jejum, da caridade e da esmola, somos convidados pelo Senhor a mudarmos de mentalidade, a mudarmos nossa imagem para nos assemelharmos sempre mais a Jesus. Neste sentido, caríssimos irmãos, é interessante notarmos que a roupa de Jesus tornou-se muito branca e brilhante. A roupa branca e brilhante é a roupa que recebemos no nosso batismo. No livro do Apocalipse, São João vê os santos no céu, vestidos todos com roupas muito brancas e brilhantes. E ele pergunta o significado daquela roupa tão branca e tão brilhante. E lhe é revelado este significado. Estes são os que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem deixa-se plasmar por Jesus, quem deixa-se perdoar por Ele, quem se deixa por Ele purificar, tem a alma branca, tem a alma purificada, tem a alma pura, porque deixa de lado as sujeiras deste mundo, deixa de lado as manchas desse mundo e deixa-se purificar pelo Senhor. Também nós, nessa Quaresma, precisamos purificar a nossa alma, para que torne-se tão branca e brilhante como a veste de Cristo. E nós temos alguns modos, alguns elementos, algumas possibilidades para nos deixar lavar pelo sangue do Cordeiro e assim purificar as nossas vestes. A primeira é, sem dúvidas, através do sacramento da reconciliação, a Santa Confissão. A Quaresma é o tempo oportuno para uma confissão sincera, para uma confissão profunda, para uma confissão verdadeiramente válida. Não devemos nos esquecer que quando nós omitimos um pecado grave da confissão, aquela confissão não é válida para nós. Aquela confissão não realiza em nós a sua plenitude, porque nós mantemos o nosso coração fechado para o Senhor. E Ele, porque é extremamente delicado conosco, não pode nos purificar. Uma confissão bem feita, ela nasce de um estudo da própria consciência, de um exame sincero, sem procurar culpados além de nós mesmos, além da nossa culpa, nossa tão grande culpa. Um exame de consciência que nos coloca diante de Deus e, tendo Cristo como parâmetro, nós começamos a perceber aquilo que não é semelhante a Ele. E tudo que não nos faz semelhante a Cristo são os nossos pecados, que precisam ser confessados, ser entregues ao Senhor, para assim nos assemelharmos a Ele, para assim nos transfigurarmos nele. Mas a confissão, ela precisa depois ter na nossa vida concreta de cada dia um eco. A confissão precisa espelhar-se no nosso dia a dia. Por isso, quando terminamos a confissão, nós dizemos ao sacerdote que iremos tentar não repetir os mesmos pecados, que iremos iniciar verdadeiramente um caminho que nos levará para uma estrada diferente daquela até então percorrida. Por isso nós prometemos a Deus fugir às ocasiões de pecado. Em outras palavras, nós prometemos a Deus, ajudado por aquela confissão, a iniciarmos um processo
que nos aproxima de Cristo e nos afasta de tudo aquilo que nos separa dele. A confissão lava as nossas culpas. A confissão nos insere no lado aberto de Jesus. Mas também devemos dar um passo além da confissão. Para termos nossas vestes brancas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro, nós devemos perdoar os demais. O perdão aos outros abre para nós a possibilidade de que Deus nos perdoe. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esta condição que nós damos a Deus para que Ele nos perdoe, nos leva a perdoarmos os outros, porque nós nos reconhecemos objeto da misericórdia de Deus, porque nós, em primeiro lugar, nos consideramos pecadores e perdoados, e então podemos também perdoar os demais, e assim caminharmos leves, e assim caminharmos felizes e livres de todas as amarras para o encontro do Senhor. Confissão, perdão, mas sobretudo a Eucaristia. É ela que nos transfigura em Cristo. É a Eucaristia que nos torna semelhante a Cristo. É nos alimentando do seu corpo e do seu sangue que nós permitimos que o Espírito Santo esculpa em nós, na nossa vida, na nossa alma, o semblante misericordioso do Senhor. Santo Agostinho escreveu: quando comemos um alimento qualquer, aquele alimento se transforma em nós. E é verdade. Mas quando nos alimentamos da Eucaristia, não é a Eucaristia que se transforma em nós, mas nós que nos transformamos nela. Nós que nos transformamos em Jesus. Nós que nos transfiguramos nele. Hoje, Moisés e Elias acompanham Jesus no seu caminho para a Páscoa. Acompanham Jesus e conversam com ele sobre a sua morte. Moisés representa a lei de Deus, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós encontramos a promessa da salvação, onde nós encontramos Deus que liberta o seu povo do Egito, Deus que faz passar o povo pelo Mar Vermelho. Agora, no Novo Testamento, em Jesus, Deus irá realizar as promessas. Deus irá nos fazer passar, não mais do Egito, terra da escravidão, para a terra da liberdade, mas nos fará passar deste mundo, onde vivemos o nosso exílio, para a vida eterna, que é a nossa pátria, para o céu. Por isso ouvimos de São Paulo hoje: nós somos cidadãos dos céus. Nós não devemos nos comportar como os inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o estômago, mas nós somos cidadãos dos céus. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E junto com Moisés, Elias, todos os profetas prepararam o povo de Deus para reconhecer o Messias, o servo sofredor, que dando sua vida, salvará a humanidade. A pergunta que fica do Evangelho de hoje, das leituras, é exatamente esta: nós sabemos reconhecer os sinais de Deus? Nós percebemos na nossa vida, assim como deveríamos perceber através de Moisés e de Elias, que Deus irá salvar o seu povo? Nós percebemos os sinais da salvação de Cristo na nossa vida, na nossa história? Nós percebemos a proposta de Deus para nos transfigurarmos em Cristo e sermos novas criaturas? Isso é a Quaresma.
é o período de meditarmos nessas realidades profundas. Repito a exortação de São Paulo: continuemos firmes no Senhor, continuemos firmes no propósito de nos assemelharmos a Ele, para que a sua Páscoa não seja uma data a mais que tinge um dia de vermelho no calendário, mas que seja um encontro com o ressuscitado que nos transfigura nele. Amém. Creio em Deus